Oi, meu povo, boa noite. Vamos para o resumo da nossa aula de hoje. Unidade 8, tá? Essa unidade fala de linguagem e comunicação na era digital. É uma unidade muito importante, porque a gente vai aprender muita coisa nova. E partindo da questão da compreensão da coletividade. Hoje, a compreensão da coletividade no ambiente virtual, ela exige, características essenciais, que é o entendimento das condições naturais e também o entendimento das condições históricas nas quais a gente esteja passando. Então, esse período pandêmico que nós estamos vivendo, ele trouxe uma certa censura histórica, sensorial da nossa interação real, ou seja, a gente está colocando toda a nossa perspectiva de comunicação no ambiente de rede em razão de que nós estamos vivendo num ambiente de isolamento social. Então, esse período de acesso às redes, a gente tem um período de intensa produção e reprodução de conteúdos na esfera digital. Isso gera a elaboração de fake news, de processos de desinformação. Você gera também outro dado interessante, que é a questão da construção da pós-verdade, a construção da injúria racial no ambiente de rede, discurso de ódio, e também a ampliação de diversos mecanismos de linguagem, tá certo? A sociedade em rede, ela trouxe para a nossa vida inúmeras revoluções midiáticas, e essas revoluções geraram mudanças na nossa civilização. Tais mudanças geraram uma situação chamada de abstração situacional, ou seja, toda a nossa comunicação ela passa a independer da nossa memória. Vamos dar um exemplo disso. Hoje, a sua agenda é no seu celular. Se você quer anotar alguma coisa, você não pega mais aquela sua cadernetinha da bodega, você vai anotar nas suas notas do celular. E hoje as pessoas têm também um potencial maior de julgar os fatos sem estarem presentes. Vocês lembram da aula da Hannah Arendt, quando ela perguntou, é possível julgar um fato sem estar presente? Na cabeça da Hannah Arendt, não. Por quê? Porque só estando presente é que você vai se ater à realidade dos fatos e vai poder visualizar os dois lados daquela lide processual. Então, gente, o século XIX, ele trouxe inúmeras formas de desenvolvimento. Uma delas são as novas maneiras de se comunicar. Essas maneiras de se comunicar causaram desenvolvimento cultural e social, e esse desenvolvimento cultural e social trouxe, o surgimento dos meios de comunicação de massa. E esses meios de comunicação de massa, eles interferem sim na nossa forma de pensar a comunicação. Basta que a gente se lembre do que o rádio representou para o fascismo e do que a TV representou para o milagre econômico que aconteceu no Brasil quando houve a elevação do PIB, a diminuição da inflação e o crescimento econômico no país, tá certo? O século XX já trouxe uns outros tipos de ganho para a nossa sociedade. O primeiro ganho foi a questão da revolução digital. Dentro da revolução digital, a gente tem acesso a 3 modalidades que são importantíssimas para a questão da comunicação e da linguagem. A primeira modalidade é a multimedialidade, ou seja, hoje você tem acesso a multimeios de mídia, tá? Hoje você tem aplicativos de mensagem, você tem aplicativos de vídeo, de reprodução cinematográfica, você tem aplicativos de videoconferência, e isso é a questão da multimedialidade. Mas quando a gente parte para a transmedialidade, significa que as diversas esferas de atuação nas ciências, como, por exemplo, juntar a administração com o direito, a comunicação social com o direito, elas passam a fomentar o que a gente chama de processo de mediamorfose. Ou seja, a gente globaliza a linguagem e a comunicação dentro da questão dos multimeios, ou seja, a gente promove uma transformação na nossa forma de se comunicar. A sociedade hoje em dia, ela está perfeitamente interconectada. E um exemplo disso é a questão do surgimento do fenômeno do augmented reality, que é justamente ocasionado pela ausência de empatia no ambiente de rede, que ocasiona, o surgimento de crimes contra a honra, de necessidade de responsabilidade civil por danos morais, instigação ao suicídio, vilipêndio a cadáver, desrespeito ao princípio da intimidade e do sigilo de dados, e também distúrbios psicológicos e alimentares ocasionados pelo uso, maléfico do ambiente de rede. Também tem um detalhe interessante que é trazido com a sociedade interconectada,
que é o detalhe da fantomatização. Essa fantomatização, ela fala que você envolve todos os sentidos das pessoas num ambiente de realidade fictícia. Um exemplo disso, né, são as brincadeiras perigosas na internet e também os jogos violentos na internet, que são praticados por crianças e por adolescentes. Lembrando que o artigo 29 do Marco Civil da Internet, ele fala que os pais são responsáveis pelo que os filhos praticam na internet, né? O poder familiar, ele é responsável, e não os provedores de acesso àqueles jogos e brincadeiras perigosas. Então, é interessante você tomar cuidado com isso. Professor, e a ação? Ela é impetrada pelo Ministério Público, não é? O Ministério Público vai cuidar disso porque são menores, tá certo? Dentro do nosso ambiente de rede, a gente tem os sites de pesquisa e tem também as redes sociais, e tem as redes sociais que são redes sociais que partem do contexto de chat. Essas redes sociais, elas geram globalização da língua e, o mais interessante, uma linguagem que é própria da comunicação eletrônica, como, por exemplo, o WhatsApp, que é um chat de bate-papo. Dentro do WhatsApp, a gente precisa ter alguns cuidados para que o WhatsApp ele valha como prova processual. O primeiro deles é o cuidado com a questão da norma ortográfica. Você precisa se utilizar da norma ortográfica de maneira coesa e coerente. Evitar o uso de gírias e o uso também de variantes dialetais, certo? Porque isso causa dubiedade e causa também uma má informação no ambiente de rede. A gente tem que ter um texto com estruturas simples, não é? Evitar o uso de abreviações, também evitar o uso de emojis e figuras e, principalmente, evitar o uso de pseudônimos e de recursos grafolinguísticos, tá? Observem essas características. Em seguida, você tem aquilo como prova processual, não é? Procurando um cartório para poder você registrar aquela conversa como uma conversa que possa ser utilizada como prova processual. E você precisa perceber que o mais interessante é que, se você se utilizar dessas características que eu dei antes, você vai ter uma prova processual mais eficiente. Caso você não se utilize, você vai atrapalhar a prova processual, gerando dubiedade e má interpretação. Então, evite o uso de emojis, de figuras e tente escrever o mais corretamente possível. Para ilustrar, a gente pode dizer que o Twitter é uma rede de linguagem virtual pobre. Por quê? Porque tem caracteres reduzidos e você precisa escrever o mais breve possível. No caso de um blog, ele tem uma linguagem mais rica e a pessoa pode se utilizar, né, da linguagem textual de maneira mais eficiente e mais eficaz. Por fim, a internet e a tecnologia, elas transformaram o mundo e a comunicação entre as pessoas. Então, a linguagem falada, ela vai passar a ser transposta para o ambiente virtual, vai democratizar o acesso à informação e também a busca pelas informações, tá? A nossa aula de hoje termina aqui. Boa noite para todo mundo.